Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos de 32 a 39. Tendes necessidade de perseverança para fazer a vontade de Deus. Nunca foi fácil seguir Jesus. Aqueles que seguem o crucificado, o que podem esperar a não ser a cruz? Se alguém quer me seguir, tome sua cruz e me siga. A palavra de Deus nos convida a pensar no primeiro amor, que nos ajudou a vencer todos os sofrimentos do começo. Precisamos perseverar nesse primeiro amor, para que a nossa escolha seja verdadeira. O justo viverá pela fé, mas quem voltar atrás não contará com a minha estima. Da carta aos Hebreus. Lembrai-vos dos primeiros dias, quando, apenas iluminados, suportastes longas e dolorosas lutas, ora apresentados em espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações, ora solidários com os que assim eram tratados. De fato, compartilhastes os sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, é preciso que persevereis para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu, porque ainda bem pouco tempo e aquele que deve vir virá e não tardará. O meu justo viverá pela fé, mas se esmorecer, não me agradarei mais dele. Nós não somos desertores para a nossa perdição. Perseveramos na fé para a nossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Neste momento da carta aos Hebreus, o autor dá alguns aconselhamentos muito simples, muito concretos, que nos ajudam bastante a viver este dia. Talvez a palavra desertores não é uma palavra comum, mas esta palavra define os soldados que abandonam os seus amigos, os seus colegas no momento da necessidade. Por exemplo, tem um combate, todo mundo deve enfrentar o inimigo, e o que faz o desertor? O desertor se esconde e não vai para o combate, ou foge, ou se afasta. Normalmente, em todos os exércitos, os desertores são fuzilados, condenados à morte e fuzilados, porque abandonaram e traíram a própria pátria, os próprios colegas, os amigos. No mundo de Deus tem outros modos de agir, mas os desertores não podem gozar com a estima de Deus. Aqui a palavra é muito clara. O meu justo viverá pela fé, mas se esmorecer, não me agradarei mais dele. Então, Deus quer realmente que a gente viva sempre na altura do primeiro amor. E aqui vale a pena colocar em destaque, explicar como que 3 momentos da nossa vida. São momentos clássicos, momentos que desde sempre na história da igreja, na história da teologia, da espiritualidade, são contemplados. Como dizer, é algo muito comum. E vale a pena também nós tomar consciência disso. Os mestres do Espírito dizem que há como que 3 fases da nossa vida, 3 momentos da nossa vida. O primeiro momento é a via iluminativa, a fase iluminativa, que coincide com o versículo 32. Lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados suportastes longas e dolorosas lutas. Então você pense um pouco
o primeiro momento que você sentiu a Deus, que você encontrou Deus. Para o povo judeu, foi a experiência da passagem do Mar Vermelho. Esta experiência maravilhosa que fundou o povo de Israel. Ele tocou com mão o poder de Deus, a bondade de Deus, a força de Deus. Para ele mesmo. Sentiu este carinho poderoso, esta força para ele mesmo. Para nós, pode ser a experiência do Yeshua, do Ruá, do Caná, ou de qualquer forma, a primeira vez que nós sentimos o amor poderoso de Deus para conosco, para comigo mesmo pessoalmente. Esta é a experiência fundante e a experiência iluminante. Um pouco como São Paulo, que viu esta grande luz, fulgurou ele, e ele caiu por terra e se tornou cego. É muito interessante, porque quando a luz de Deus vem, ela te torna cego para o mundo, você não vê mais nada a não ser Deus. É um momento iluminativo. Você intui, você entende um pouco o que Deus é e você se sente muito unido a Deus. É um momento de grande alegria, um momento único na vida, que é uma pura graça de Deus. Te parece que você está tocando o céu com o dedo. Mas logo vem um outro momento da vida, que é chamada a fase purgativa. São três as fases: a iluminativa, a purgativa e a unitiva. O que é esta fase purgativa, que poderíamos dizer de purificação na linguagem nossa de hoje? É muito simples, é o que nós mais experimentamos. Você ainda não entrou no céu. Deus te iluminou, mas você não é ainda santo. Deus te fez entender o caminho, o amor, mas não é fácil. Não é fácil. É como, por exemplo, estamos num jogo de futebol. Tem meninos que nunca jogaram futebol. Aí o treinador começa a falar para eles: olha, o futebol é assim, assim, assim. Tem um goleiro, tem o zagueiro, tem o atacante, as pontas, centrocampista, etc. Aí as técnicas, isso, aquilo, tudo bem. Ele faz uma hora de explicação. Depois desta hora, não é que todo mundo virou jogador profissional, Neymar, ou o que for. Entende? Então começa o jogo. Quando começa a entrar em campo, então de repente passa 10 minutos e já estão cansados. Passa 10 minutos, aí parece que o pé entorta, aí o goleiro ele não sabe se jogar para pegar uma bola, etc. Entende que a explicação não é que tornou eles campeões. A explicação começou uma caminhada. No primeiro momento da via iluminativa, ela te abre o caminho, mas não é que te resolve as coisas, porque depois tem a vida toda para lutar e aprender. A via purgativa é o maior tempo da nossa vida, onde Deus vai nos trabalhar, Deus vai nos fazer chegar a essa santidade, que nós lá no início, na via iluminativa, tomamos conhecimento, sentimos o desejo de seguir nessa via do amor, nessa via da santidade. Então chegou o momento de ser preparados, como o Padre João Pedro falava, o técnico, ele dá a primeira aula, mas não é que ali já acabou tudo e você já é um jogador profissional. Não, precisa fazer um caminho, precisa seguir com determinação, perseverantemente, para poder se tornar esse jogador profissional. As coisas não são de graça, quer dizer, não é florzinha, entende? Não podemos achar que tudo é fácil e que tudo é um mar de rosas. Uma flor, para ela crescer bem, ela precisa a semente precisa ser colocada de forma certa, precisa ser adubada, cultivada no decorrer de um caminho, de um tempo, para ela poder começar a germinar e começar a sair o primeiro broto. Se isso não acontece, não vai ter flor, não vai ter um jardim belo depois. E podemos comparar a via iluminativa, como falamos, a passagem do Mar Vermelho,
e a via purgativa aos 40 anos no deserto. Atenção, porque é aqui que é o grande desafio da vida. Com a mesma rapidez com que você atravessou o Mar Vermelho, você deveria atravessar o deserto. Com a mesma fé que você tinha atravessando o Mar Vermelho, você deveria atravessar o deserto. Com a mesma confiança com que você atravessou o Mar Vermelho, o primeiro momento iluminativo, você deveria atravessar o deserto. E invece, o deserto é o lugar onde é possível tombar, porque nesta via purgativa se cansa, nesta via purgativa vem a murmuração, como sabemos muito bem. Nesta via purgativa a gente acredita mais nas cobras venenosas, nas serpentes venenosas, do que no poder de Deus. E aí vem a saudade do passado, até da escravidão. Como era bom as cebolas do Egito. Aí você chega a ter saudade até de uma cebola da escravidão, no tempo da escravidão. Atenção, porque muitas vezes falamos que não era necessário 40 anos para atravessar o deserto. 4 ou 5 meses era tempo de sobra para chegar até a terra prometida. Qual foi a causa de tanto tempo que precisou? Foi a falta de fé. Os judeus, os hebreus, não atravessaram o deserto da mesma forma que atravessaram o Mar Vermelho. Faltou fé, faltou determinação, faltou garra. E por isso que o autor da carta aos Hebreus fala com perseverança. Perseverança. O primeiro amor deve ser sempre o amor da nossa vida. E quando a gente enfrenta de maneira esportiva, assim como um jogador sabe que tem o treinamento, sabe que deve ter paciência, sabe que hoje não consegue chutar, mas amanhã vai conseguir chutar. Se a gente enfrenta isso de maneira esportiva, com abertura, é muito rápida esta via purgativa e logo te introduz a via, ao caminho unitivo com Deus, a esta terceira fase unitiva. Aqui sim acontece a entrada na terra prometida, aqui sim o céu se abaixa e começa, e você pode viver o céu já a partir desta terra. Aqui é possível se unir verdadeiramente a Deus. Antes era como que uma ilusão. Existem pessoas, até pessoas boas da caminhada, que falam assim: agora estou no caminho de Deus, agora não vou ter mais tentações, agora eu vou ser um anjo de calça e camisa, agora eu vou ser diferente. Nada de mais ilusório, nada de mais falso. Porém, quando chega este terceiro momento, então você vai ser mudado. Você conseguiu trabalhar com paciência o teu caráter de estopim curto, você conseguiu se dominar, você conseguiu contar até 10 até antes de reagir, você conseguiu aceitar a humilhação, você conseguiu aceitar aqui o confisco dos bens, quer dizer que os primeiros cristãos eram perseguidos e sequestravam os bens deles, perdiam, viravam pobres e depois jogavam eles na cadeia, então partilhava o sofrimento dos presos, como se fala aqui. Se você aceitar na vida este desafio, então a via unitiva, o caminho unitivo vai se abrir para você. E é um caminho muito importante, é uma fase muito importante da nossa vida, porque é aqui que realmente Deus vai forjando a cada um de nós. Lembra daquela palavra de Eclesiástico também? Se entrares para o caminho do Senhor, prepara-te para a prova. O ouro ele é provado no fogo, e aqueles que entram nesse caminho, no cadinho da humilhação passarão. É esse o caminho, gente. Não temos... É o caminho da cruz, como fala aqui na palavra. É o caminho da cruz. E o próprio Jesus fez esse caminho, ele passou, ele seguiu pacientemente e mostrou para nós e nos deu a vitória, nos mostra que é possível, nos garante a vitória daqueles que pegam o caminho e que se deixam trabalhar por Deus, se deixam conduzir nesse caminho de cruz.
E é muito importante fazer essa experiência, porque senão, como eu posso realmente dizer que estou seguindo a Deus, que eu estou fazendo a experiência de Deus? Por isso que o primeiro amor, ele é fundamental na nossa vida, nesse caminhar, nesse caminho da cruz. Lembrar da experiência primeira do encontro com Deus, naquela via iluminativa. E esse encontro, essa experiência, ela vai nortear todo o caminho. Então, você pode passar por qualquer situação de tentação, de prova, mas quando a gente olha e lembra do que experimentamos com Deus, nós temos a força de ir para frente, sim. É possível caminhar, é possível perseverar, porque a fé, ela te dá a força, né? O justo viverá pela fé. Gostamos muito dessa palavra, porque de fato vai chegar o tempo na caminhada em que nós avançaremos pela fé, não pelos sentimentos, não pelas compensações. Eu gosto de ir para a rua porque é tão gratificante. Não, você não vai para a rua porque é gratificante. Você vai para a rua pelo amor que você experimenta no encontro com Deus, ali com os pobres, e pela presença de Deus que você pode ser. E isso inclui o sacrifício, inclui a renúncia, inclui o se abaixar, que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. E tudo isso que falamos a nível pessoal vale também a nível comunitário, a nível de família. Pensa um pouco na experiência dos grupos de evangelização, das casas de acolhida. Mas neste momento eu queria falar dos grupos de evangelização. É muito interessante ver o que acontece quando nasce uma equipe. Se luta, se ora, se reza, se faz vigília, e graças a Deus este primeiro grupinho numa paróquia ou num lugar nasce. E tem todo o fogo do Espírito, a emoção do momento, e com grande temor, sagrado temor, eles fazem o primeiro evento do Ruá, do Yeshua, do Caná. E neste momento Deus age poderosamente, porque eles estão conscientes da própria fraqueza, estão conscientes de como tem pouco recurso e confiam muito em Deus. Só que depois deste primeiro ano, aliás, precisa falar que este primeiro ano se conclui sempre positivamente, porque Deus abençoa, outros se acrescentam, a equipe vai aumentando e quase sempre no primeiro ano, depois do primeiro ano, consegue se desdobrar, se dividir. Depois que passam os anos, você vê como que um enfraquecimento, como se a equipe dormisse, como se fosse um pouco relaxada. Este esmorecer que se fala aqui na carta. Então, já no segundo ano não se multiplica, só no terceiro ano começa a falar, é muito difícil, aqui é um ambiente difícil, a Itália está descristianizada. Bom, mas não estava do mesmo jeito também no começo? Então, como é que no começo, que era mais difícil, conseguimos e depois fomos esmorecendo? Eu tenho aqui diante dos meus olhos um exemplo lindo do que aconteceu em Veneza, que é a equipe San Juan Diego, que começou a se constituir como equipe no ano 2009. Hoje, 2015, é possível ver 6 filhos desta equipe Juan Diego. A equipe San Lorenzo, que nasceu deles, a equipe San Benedetto, o Yeshua San Giovanni, a equipe San Francesco, Santa Giustina e San Marcos. 6 anos, 6 filhos. Exatamente como é o ritmo normal da multiplicação. Aí se você vê alguns filhos que nasceram, é muito bonito, aqui sem falar nomes, mas tem um filho deles que se multiplicou 2 vezes em um ano. Uma foi em janeiro e a outra foi em novembro. Praticamente, quase que foi mais rápido do que o aconselhamento que damos. E assim eu posso olhar também a outra equipe do 2009, San Michele Arcangelo, que se dedicou bastante ao aspecto missionário. Ela foi fundar o Juan em Forlì e assim procurou lugares afastados, assim Verona,
Então manifestou o seu dinamismo, a sua força, se lançando para longe. Imagina a força que tem pegar o carro e ir de Veneza até Forlì, que dá pelo menos 3 horas de carro para ir, 3 horas para voltar. Aí depois, já na segunda-feira, é o trabalho que recomeça. Tudo isso exige o entusiasmo. Era o entusiasmo do primeiro amor. E depois, de repente, toda esta caminhada bonita para. Parece que a multiplicação não acontece, parece que há quase que um problema no útero desta equipe que não consegue mais gerar como foi no começo. E no Yeshua fica 2, 3 pessoas, que os convites são menores. Então você entende que o problema não é o fato que é difícil, o fato que o ambiente é difícil, não. O problema é o fato que faltou o fogo do primeiro amor no convite, no acompanhar aqueles que ficam. Pensa um pouco, quando você tem que criar a equipe mãe, então todo mundo é bom. Então você vai visitar em casa, você vai ligar, você vai acompanhar, você vai manter. Quando você tem na equipe 30 pessoas, puxa vida, já estamos bastante. Você esquece que tem a missão de se multiplicar. E desse jeito, esta parte do corpo fica esclerosada e não se desenvolve mais. É a mesma coisa que acontece no nível interior, no nível espiritual. Então o convite que a gente faz hoje com força é ter a coragem de se lançar no mundo de Deus, ter a coragem de se lançar no amor de Deus, a coragem de se lançar na caminhada, enfrentar o deserto como você enfrentou o Mar Vermelho. Você não esperou muito quando as ondas estavam à direita e à esquerda. Você queria logo sair deste Mar Vermelho. E assim que seja no deserto, assim que seja todo canto, que possamos correr em direção da terra prometida, arrastando uma multidão atrás de nós. Vamos perseverar com garra, com fé, porque o chamado que Deus nos fez é maior que tudo. A alegria e a paz que vem no coração depois que Jesus te chama não pode ser esquecida no decorrer do caminho, no momento em que atravessamos o deserto. Com força, com coragem, com essa garra, com essa perseverança, vamos nos unir a Jesus e com Ele, levando os nossos irmãos, vamos alcançar essa terra prometida. Paz e alegria, irmãos. Com muita perseverança, paz e alegria.